Bem, vamos diretos ao assunto, porque o tema de hoje é daqueles que nos fazem mesmo pensar. Hoje trazemos uma exploração visual sobre um dos maiores quebra-cabeças da nossa existência. Afinal, como é que encontramos a verdadeira felicidade e o nosso propósito? E vamos fazê-lo agarrando na brilhante pesquisa do Arthur C. Brooks, um cientista comportamental e professor em Harvard, e traduzi-la num guia super prático. Com base numa conversa fascinante que ele teve com a jornalista Tamsin Fadal, vamos desconstruir a forma como o nosso cérebro lida com a mudança, com os desafios e com aquela busca constante por significado. Se alguma vez deram por vocês a sentirem-se completamente bloqueados ou estagnados na vida, bem, não estão sozinhos, e a ciência tem explicações e soluções muito concretas para nos voltar a colocar no rumo certo. Para que não nos percamos, a nossa viagem de hoje tem um mapa muito claro. Vamos começar por olhar para a atual crise de sentido, a seguir o verdadeiro braço de ferro entre o nosso hemisfério esquerdo e o direito, depois como navegar as transições normais da vida, passamos aos 6 pilares fundamentais do significado, mergulhamos na ciência da conexão e, a fechar, vamos falar sobre como encontrar a beleza na realidade. Arrancamos então com o nosso primeiro ponto, a crise de sentido e esta verdadeira epidemia moderna que a acompanha. Nas últimas décadas, temos assistido a algo que os académicos chamam de epidemia psicogénica, uma onda enorme de solidão e de ansiedade que não parece vir de problemas puramente biológicos, mas sim da forma como estruturamos a nossa vida diária. E a raiz desta crise toda vai dar àquela pergunta de peso, se calhar a mais intimidante de todas: qual é o sentido da vida? Reparem, as gerações mais velhas pareciam compreender isto de forma intrínseca. A resposta estava na forma como viviam. Não precisavam de grandes discursos filosóficos. Hoje a nossa sociedade debate-se imenso para conseguir encontrar uma resposta a esta pergunta tão simples. E o que é absolutamente fascinante na pesquisa do Arthur C. Brooks é exatamente o que está nesta citação. O fator número 1 que prevê a depressão e a ansiedade não é a genética. É literalmente a incapacidade de articular o significado da nossa própria existência. Isto é uma mudança profunda. Quando a vida parece vazia ou quando sentimos que andamos apenas a viver uma simulação através de ecrãs e de excesso de trabalho, o nosso cérebro soa os alarmes e reage com uma ansiedade imensa. E isto leva-nos à secção 2, o autêntico duelo neurológico entre o hemisfério esquerdo e o direito, e a ciência por trás daquela sensação terrível de estarmos presos. Esta epidemia de que estamos a falar tem um mecanismo biológico claríssimo. Os nossos hábitos diários alteram de forma literal a maneira como usamos os hemisférios do nosso cérebro. O hemisfério esquerdo é o pragmático, lida com o quê e o como, tarefas técnicas, ecrãs e problemas que, por mais complicados que sejam, resolvem-se como um puzzle. Mas depois temos o hemisfério direito. Este é o lado dos grandes porquês. Lida com o mistério, o amor e os problemas humanos que são complexos e não têm uma equação matemática para os resolver. O que acontece é que a nossa cultura atual de estar sempre a produzir aprisiona-nos no hemisfério esquerdo. Tentamos resolver problemas de alma e de sentido com a parte lógica do cérebro. E no meio disto tudo, o hemisfério direito, que é o motor do nosso significado, fica ali, praticamente adormecido. Ponto número 3. Como navegar por aquelas transições de vida que mexem connosco? E o que é o espaço liminar? Esta desconexão cerebral agrava-se ainda mais quando chegam aquelas grandes mudanças de vida ou de carreira. Envelhecer traz alterações brutais ao cérebro. Pensem nisto. Nos nossos 20 e 30 anos, operamos com a chamada inteligência fluida. É a fase em que resolvemos problemas super difíceis a uma velocidade louca. Somos autênticos cowboys a desbravar caminho. Mas, quando nos aproximamos da meia-idade, as coisas mudam. Passamos a usar a inteligência cristalizada. Ganhamos uma habilidade incrível para reconhecer padrões e explicar coisas difíceis. Passamos de heróis solitários a professores que partilham sabedoria. Resistir a esta mudança natural só nos vai trazer frustração, mas se a abraçarmos, é aí que continuamos a crescer. Só que, claro, entre a fase do cowboy e a do professor, existe ali um buraco. Chama-se liminaridade. É aquele desconfortável tempo entre as coisas. A ciência faz aqui uma analogia brilhante com uma lagosta. Sabem quando a lagosta tem de mudar de carapaça para crescer? Fica incrivelmente vulnerável, mole e sem grande proteção. É exatamente assim que nos sentimos. Deixamos para trás uma versão de nós próprios e a nova ainda não está bem formada. E por muito assustadora que seja esta vulnerabilidade, acreditem, é no meio desse desconforto todo que as verdadeiras descobertas acontecem. Avançamos para a nossa secção 4, os 6 pilares que nos oferecem uma abordagem prática para recuperar o sentido de vida. Então a grande questão é como é que saímos deste estado letárgico e damos um valente acordar ao nosso hemisfério direito. O Arthur Brooks compilou uma solução diretamente da ciência comportamental. Há 6 elementos fundamentais para reativar esse sentido: fazer questões profundas, viver o amor romântico a sério, aceitar o sofrimento, procurar a transcendência, descobrir a nossa vocação e admirar a beleza pura. Vamos olhar para alguns deles.
O primeiro pilar é capaz de ser o mais surpreendente. Olhem só para a história fascinante da famosa gorila Coco. Ela aprendeu a usar 1000 palavras em língua gestual, o que é de louco, certo? Mas houve um pequeno detalhe. Em toda a sua vida, a Coco nunca fez uma única pergunta. A inteligência artificial ou um animal muito treinado conseguem dar-nos respostas, mas a verdadeira essência da humanidade é fazer aquelas grandes perguntas que não têm resposta fácil. Por que é que existimos? Obrigar a nossa cabeça a pensar nisto é dar um choque de vida ao nosso hemisfério direito. E depois temos o terceiro pilar, o sofrimento. E este vai completamente contra a corrente atual. Hoje em dia, fugimos da tristeza a 7 pés. Achamos que qualquer dor é sinal de que algo está partido e tem de ser arranjado já. Mas a ciência mostra-nos que os altos e baixos são completamente normais. Encarar o sofrimento como um mestre não é ser derrotista nem pessimista, é apenas perceber que as maiores lições de resiliência vêm das fases mais duras. O que nos leva à secção 5, a ciência da conexão e a biologia por trás das nossas amizades e do amor. É aqui que a neurobiologia destrói completamente a ideia de que um ecrã substitui o contacto humano. Nós simplesmente não fomos programados para isto. Tudo começa com a ocitocina, a famosa molécula do amor e do vínculo. A investigação sublinha que as mulheres precisam de níveis bastante altos deste químico para sentirem uma ligação forte. E como é que o nosso corpo liberta? Através do contacto visual direto. Ou seja, estar a conversar com alguém enquanto olhamos para o telemóvel está literalmente a secar a relação desta molécula vital. Por outro lado, a biologia dos homens reage imenso a outro químico, a vasopressina. Esta é a molécula ligada à lealdade e à proteção. E sabem como é que se ativa? Através de contacto físico básico. O simples facto de darmos as mãos ou darmos aquele toque no ombro durante uma caminhada envia ao sistema neurológico masculino uma mensagem fortíssima de conexão e estabilidade. E se olharmos para casamentos longos e verdadeiramente felizes, os dados apontam sempre para 3 regras. Primeira, compromisso total. Entrar na relação sem um plano B na manga. Segunda, focar na positividade e levá-la para casa. Quantas vezes damos por nós a descarregar o stress do trabalho nas pessoas que mais amamos? Isso esgota qualquer relação. E terceira, crescimento espiritual em conjunto, encontrando práticas que unam o hemisfério direito de ambos. Mas há um obstáculo gigante nos dias de hoje. 62%, mais de metade das relações longas modernas, começam em aplicações de encontros. O grande desafio aqui é que estas apps estão otimizadas para o nosso hemisfério esquerdo. Pois um filtro, analisa os dados, faz check numa lista. Falta ali a química misteriosa e presencial do hemisfério direito. Por isso, a regra de ouro hoje em dia é transformar esse contacto digital num encontro cara a cara o mais rápido possível. Fora do romance, temos as amizades, que são igualmente vitais. E o perigo na vida adulta é misturarmos amigos verdadeiros com amigos de conveniência. Atenção, os amigos de conveniência são ótimos e necessários no nosso trabalho, mas são relações transacionais. Se substituirmos toda a nossa rede de suporte por colegas de trabalho, o esgotamento é garantido. É absolutamente essencial termos amigos que não precisam de nada de nós, a não ser da nossa companhia pura e dura. Chegamos à nossa última paragem, a secção 6, a importância de encontrar a beleza na realidade e vivermos mesmo o presente. Sabem, grande parte do nosso significado vem de conseguirmos parar e admirar o que nos rodeia, a arte, a natureza, os bons atos dos outros. Mas nós arranjamos uma forma espetacular de estragar isto. Vejam bem este dado impressionante. Admirar algo incrível, tipo um pôr do sol épico nas férias, mas fazê-lo através do ecrã do telemóvel para gravar, diminui a nossa percepção de significado dessa experiência em 16%. Porquê? Porque pegámos numa experiência emotiva do hemisfério direito e transformámos-la numa tarefa técnica do hemisfério esquerdo, focar a câmara, pensar nos likes, tratar do enquadramento. Basicamente, abandonámos o presente. Para fecharmos esta exploração com chave de ouro, qual é o grande fio condutor de toda esta ciência? A felicidade resume-se indiscutivelmente ao amor. E não falo só do romance de filme, falo do amor na sua definição mais pura, querer genuinamente o bem da outra pessoa sem estarmos constantemente focados no nosso próprio umbigo. Quando saímos da nossa cabeça e dedicamos tempo e atenção real aos outros, a vida enche-se daquele significado que às vezes parece tão difícil de apanhar. E por isso, deixamos no ar uma provocação final para pensarem. Que pequenas escolhas estarão hoje a alimentar apenas a máquina do vosso hemisfério esquerdo? E o que é que poderiam fazer ainda hoje para voltar a sentir a beleza complexa de viver no lado direito? Fica o desafio.